que é uma pessoa tóxica, Mário, né? Vocês com certeza já sabem o que pode ser ou já passaram alguma situação. Mas o que é em si uma pessoa tóxica? É uma pessoa que te provoca, não é? Que tira você do centro, que fala palavras, inclusive, que possa te machucar, né? Que tira você do equilíbrio emocional. Né? Quando entra no ambiente, você fica, né? Se você já passou por uma experiência assim e você já tem um certo receio de se relacionar com essa pessoa, ela entra, você já fica até dar um gelo, né? São pessoas o quê? Que elas têm a habilidade de contaminar o nosso emocional. Ou seja, são pessoas que ao entrar, o próprio ambiente muda a esfera. Concorda? Então, quem nunca no trabalho, né? Então chegou um colega de trabalho ou uma colega de trabalho que estava realmente da pá virada. Chegou toda, né, nervosa por alguma situação, ou estava passando algum problema em casa e tal, e ficou o dia inteiro, era patada para tudo quanto é lado. Né? Embora a agressividade seja o principal agente de toxicidade, as toxinas, né? A pessoa tóxica não é só pela agressividade que ela solta. Embora fica muito evidente para nós o que aquela pessoa que vai colocar palavras para você te diminuir, né? Fala, mas você não faz nada certo, ela faz isso, faz aquilo, seja em casa, seja no trabalho, seja onde for. São palavras que machucam aquilo que você determina para si que é. Não é verdade? Então assim, mas a gente vai entrar em detalhes aqui que não é só a agressividade. Então são pessoas que elas têm a manha, elas têm a precisão de tocar nas nossas emoções e nos desestabilizar. Uma palavra que vem como uma flecha e pega em nós, transforma as nossas emoções em algo que também tóxico. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Olá, Filipa, tamo junto. Então o que acontece? Vamos lá agora entrar no que? Quais são, na minha concepção, os piores tipos de toxicidade, tá? De toxicidade. Vamos lá. Quem nunca... Vamos falar de reclamação. Vamos lá. Gente, você que tá aí, tá fazendo sentido, por enquanto, dá no coraçãozinho aí, aperta, carca o dedo no coração, porque essa live com o coração, ela ganha relevância no Instagram, tá bom? Muito bem. Reclamação. Mas como assim reclamação? Justamente, já sentou ou já trabalhou ou... dentro de casa ou dentro da própria família, esteve com uma pessoa que só reclama, ou seja, é o governo, é o Covid, reclama de tudo, você já teve, isso é uma toxina, mas cara, toda vez tudo tá ruim, nada tá bom, que reclama, vive reclamando da vida. Quer um exemplo? Cara, fila de qualquer, por exemplo, McDonald's, tá na fila do McDonald's, em vez de conversar assuntos, né, sei lá, assuntos positivos, assuntos, né, brincadeiras e tal, vai estar sempre reclamando. Porque tá demorando a fila, né? Olha o atendente lá, tá atendendo, mas é lerdo, não sei o que. Sabe esse tipo de pessoa que reclama? Isso, a reclamação, ela suga a nossa energia. Não é verdade? Vamos lá. Aquela pessoa também que fala mal dos outros. Senta do seu lado, tá no serviço, né? Aí, vocês estão lá fazendo as atividades, aí a pessoa do nada, você já até fica com frio na espinha, senta do teu lado e faz o quê? Ei, você viu fulano de tal lá? Você viu o que ele fez? Fez tudo errado, entregou o relatório. Tomamos bronca do gerente por causa dele. Vive falando mal dos outros. Tá fazendo sentido? Quem já passou por essa? A pessoa cola e reclama e fala mal dos outros. É verdade ou não é? Isso são tipo de toxinas das pessoas.
pessoa com baixa autoestima, a qual tem alguns problemas internos. E aí, sabe quem é mais dos antigos, e eu sou, né? O desenho Lip Hard, né? O Lip... enfim, era uma hiena que reclamava de tudo. Ó vida, ó céu, ó azar. Sabe aquela pessoa que por ter a baixa estima, tudo vai dar errado? Tudo é pessimismo, tudo é... Baixa estima também pode virar uma toxina. Se a baixa estima ela não impede a pessoa de estar em comunhão com as outras, pode ser que isso interfira. Outra toxina, tristeza. Ah, Mário, mas como assim? Eu não posso ficar triste? Então a pessoa ficou triste, ela é tóxica? Não. A tristeza é uma toxina, ela vira toxina quando isso se perdura por muito tempo, né? Pessoas depressivas, pessoas com burnout, elas começam o quê? Perder o sentido da vida e começam a ficar tristes. E eu vou falar pra vocês, não é que ela fica agressiva, muito pelo contrário, ela fica cabisbaixa, ela fica mais quieta. Mas isso é uma toxina. E vocês vão entender o porquê que eu tô falando com essas pessoas assim. É isso mesmo, Rosa. É isso mesmo. Né? Então assim, tristeza. Outra, rejeição. Mário, mas meu, esses papos que você tá falando tá estranho. Rejeição. Rejeição é uma toxina. Ou de você rejeitar pessoas, né? Então, o que o Mário tá falando, né? O que o outro tá fazendo, ou ser rejeitado. É uma toxina. Vocês vão entender. Fica comigo até o final que vocês vão entender tudo que eu tô falando. Agora, a qual é mais evidente para nós? Raiva, fúria e agressividade. Né? Então aquela pessoa a qual você discorda numa reunião, ela vem com 5 pedras na mão e quer te dar, né? Às vezes em casos extremos quer partir para cima, quer, né, brigar, esse negócio todo. Então isso é onde a gente evidencia tudo. E o último, que eu julgo ser um dos piores, é o que? A inveja, né? Aquela pessoa que você tem até receio de compartilhar coisas suas, né? Então assim, você sabe que leva para cá a informação, leva para lá a informação, aquele que leva e traz de informação aumenta até, inclusive, é invejoso. E esse leve e traz está embasado aonde? Na inveja. Moral da história. O que acontece? Vocês podem ver que reclamação, você falar mal dos outros, você ter baixo estima, excesso de tristeza, rejeição, sentimento de rejeição, seja você rejeitar as pessoas, eu trabalho aqui, mas eu não gosto daqui, não gosto, eu só trabalho pelo salário. Enfim, trabalho por condição, mas enfim, já tem uma live disso. Você perdeu. Depois te falo como você consegue assistir isso. Cara, aquele cara explosivo, né? Que te agride mesmo, que fala mal, que vai palavras duras mesmo. E a pessoa invejosa, o que ela tá fazendo no ambiente? Ela tá trazendo uma nuvem negra para o ambiente, né? Ou seja, ela tá trazendo toda a sua toxina para as pessoas às quais está lá. E eu vou falar para vocês, é difícil você querer ficar perto de uma pessoa dessa, né? Ou alguém aqui se arrisca a querer ficar constantemente uma pessoa dessa? Não, né? Enfim, então, como é que você lida com tudo isso agora? Né? Isso pode ter uma escala muito grande, uma pessoa, com exemplo, tá? Extremamente agressiva, e pode ser com pitadas pequenas. São agressividades pequenas, mas que mexem, a palavra-chave, mexem com o teu emocional, mexem na tua estrutura, mexem no teu equilíbrio. E guarda isso também, que tem uma coisa pro final, fica comigo. Então acontece, quais são e como que você lida com tudo isso, tá? Primeiro, a primeira opção
que as pessoas colocam, a primeira opção que as pessoas colocam é se afastar das pessoas, desse tipo de pessoa. O que não é errado. Então, a primeira, né, opção, afaste das pessoas. Afaste. Mário, mas eu trabalho com a pessoa. Afaste o máximo possível, né? Em termos de metros. Porque aqui, nós vamos falar, se eu for falar de neurociência, existem frequências que o nosso cérebro emite no ambiente, né? E essas pessoas, elas estão emitindo o quê? Emitindo agressividade, emitindo inveja, emitindo baixa estima, tristeza. E se você ficar próximo dessas pessoas, com certeza você vai ser impactado por isso. Isso a neurociência explica. São frequências cerebrais, né? Enfim. Então, assim, se afaste o máximo, né? Evite até você manter contato visual. Fale extremamente necessário. Isso eu sei que até o teu organismo já faz meio que natural. Você sente até... A pessoa tá chegando, você já... Às vezes é o chefe que é dessa forma. Que ele é tóxico. Ele não sabe fazer a gestão da equipe e ele só lasca bronca, não dá um feedback verdadeiro. Seja mesmo para fazer correções. Então assim... Pensa, né? Se afasta o máximo do contato visual. O máximo de metros mesmo. Ai, Mário, mas como que é isso? É em casa. Ah, é um meu irmão, ou a minha irmã, ou um cunhado. Tem pessoas que moram, né, em famílias no mesmo terreno, ou no mesmo condomínio, ou inclusive na mesma casa. Mas é meu pai, mas é meu marido, mas é minha esposa. O que eu faço? É claro que afaste-se o máximo que você conseguir. Mais pra frente você vai ver, Mário, mas eu não consigo, né? Então eu não consigo, eu evito tal, mas eu tenho que ficar. Eu trabalho com a pessoa, eu sento do lado da pessoa, como é que eu faço? Vai ter solução pra você, tá? Muito bem. Agora, quando eu falo isso, muitas pessoas, elas, como assim? Você tá... Primeira solução, a mais óbvia, se afastar das pessoas. Só que você tem uma opção mais nobre e mais assertiva. E você vai começar a entender, a ligar os pontos. E até o final você vai ter que sair filé prontinho. Quando você vê uma pessoa tóxica, você vai saber exatamente o que você vai fazer para você não se prejudicar, não tirar o seu equilíbrio emocional, você conseguir ter um relacionamento produtivo com essa pessoa no ambiente. Agora vamos lá, vamos sair do óbvio. Pessoas tóxicas, sabe o que você faz? Primeiro ponto, primeira opção é se afastar, segundo é amar. Você fala, o quê? Como assim, mano? A pessoa me agride, ela fala, ela bota eu pra baixo, ela faz isso, ela faz aquilo. Como assim, cara? É tudo torto com ela. Como assim amar? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando essa pessoa vier com qualquer tipo de toxicidade, a qual eu falei, seja a inveja, né? E você percebe isso, porque os resultados da pessoa, ela fala para dentro do ambiente, não é isso? Meu, cuidado com aquela pessoa lá, porque ela leva e traz. Por exemplo, inveja, agressividade, né? A rejeição, entende? A baixa autoestima, a tristeza. O que você vai fazer? Quando você se aproximar dessas situações, e você já percebeu, porque é tóxico, todo mundo percebe, o que você vai fazer? Você simplesmente não vai retribuir essa toxicidade dela com emoções ruins. A primeira coisa, e é natural do nosso organismo, cara, você está sendo ofendido, não tá? O cara tá falando, não, porque você não presta, porque isso que eu gosto. Você está despejando palavras tóxicas, palavras que, cara, agressivas para você. A primeira coisa que você vai pensar é o quê? Eu vou me defender e eu vou no mesmo nível. Só que eu vou falar pra ti, tá errado. Tá errado. Tá vindo com agressividade, o que você faz?
Escuta a pessoa com o ouvido ativo. Tenta entender, e vai fazer mais sentido mais pra frente. Tenta entender quais são os motivos daquela pessoa. Te entendo, pode falar. E deixa... Não rebata. Não rebata. Fazendo isso, você está agindo com amor. Sabe por quê? E controle as suas emoções. É um controle. Controle-se. Controle-se. Não rebate. A pessoa pode vir com raiva, pode vir com rancor, e vai gerar em você a mesma coisa, possivelmente. Não rebata. Não rebata. O que você vai fazer? Entender a pessoa, usar inteligência emocional, que a gente vai abordar um pouquinho mais pra frente. Cara, entender. Tô entendendo, ok? Não rebata. Então o que você vai fazer? Fazendo isso, você vai entender uma palavra, ok, tá? Pode falar, tô entendendo, mas por que... Aí você começa a fazer perguntas. Né? Qual que é o teu sentimento perante essa situação? Você acha realmente que eu fiz isso porque eu quis por uma situação? Como é que você entende dessa maneira? Você deixa a pessoa, extraia mais para ela, mesmo que tiver que vomitar. Nisso aí tudo, vem uma pessoa com tristeza, abre o sorriso. Às vezes ela está precisando de um ombro naquele momento. Vai fazer sentido. Uma coisa que você não pode nunca fazer, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Não ceda. Não ceda à tentação. Você vai acontecer de você querer ceder, cara, mas ele fala, mas agora ele tocou naquele ponto que eu agora vou voar no cangote dele. Não ceda. Não ceda. Se mantenha. Fala, tá, ele tá me atacando e eu vou falar pra você. Aqui, já anota uma dica. Quando as pessoas elas estão fazendo isso, trazendo as toxinas dela, a toxicidade para dentro dos ambientes e digamos que pegou você tem que pensar o seguinte, anota isso. Naquele momento que ela está falando aquilo ou que está agindo daquela forma que de maneira tóxica para com a sua vida, você vai pensar o seguinte: naquele momento, naquele exato momento, ela não consegue dar mais do que ela está conseguindo em muitos aspectos. Emocionalmente ela não consegue dar mais. Mas Mari é muito agressivo, como assim? Pense assim, empaticamente. Ela não consegue dar coisa melhor para mim nesse momento. Isso verdadeiramente muda as situações. O modo como você enxerga. Fica aí, tá? Então assim, não ceda. Eu vou falar pra você, e você vai entender mais pra frente. A partir do momento que você não cede a toxina dela, assim, você se mantém um gentleman, uma lady. O que acaba acontecendo? Pode ser que essa pessoa ainda seja mais agressiva se for a toxina usada. Só que vai chegar um momento que toda vez se você agir de uma maneira centrada, e aí que tá, esse conteúdo aqui é justamente para você levar o seu autoconhecimento. Porque eu já tô te falando, quando vier uma pessoa que você já sabe que vai te atacar, você já vai, opa, você lembra de mim, porque isso é autoconhecimento, é o gatilho. O que você vai fazer? Opa, cara, beleza, vou me manter. Finesse, né? O chique da história. Cara, eu te entendo, ok? Mas por que você acha isso, né? Eu te entendo, não. Não, se não é para dar razão, mas para entender. Eu entendo. Você pode, de uma maneira amena e amorosa, colocar o seu ponto de vista, inclusive. Só que não entre na agressividade. Entende? Então, assim, não ceda de hipótese alguma. Agora vem a chave. Anota isso. Quando você não alimenta a toxina da outra pessoa, o que você está fazendo? Você está dando um bloco. Eu entendo, ok. Olha, eu entendo até de uma maneira diferente, tal. Por isso talvez você esteja tão assim comigo, tal. Dá um sorriso, cara, vamos apaziguar isso, tal. Quando você está fazendo isso, você está bloqueando a toxina dela. E eu vou falar para você. Se você fizer isso com maestria, se controlando, não cedendo a toxina dela, sabe o que você vai estar fazendo?
essa pessoa, e aí a toxicidade, ele é um vício. Você sabia? É um vício emocional das pessoas. Então o que ela está procurando em você? Ela está procurando alimentar o vício dela. Digamos que essa pessoa vem com agressividade. Não, porque é isso mesmo, que isso que lá. Aí você entra e cede. O que acaba acontecendo? Você está alimentando o vício dela, porque ela olhou para você e buscou em você a toxina que ela estava procurando. Agora, se você olha com a pessoa com olhos de amor e tenta entender esse tipo de coisa, e vai ficar cada vez mais profundo esse conteúdo, e você vai entender e vai ficar um pouco mais fácil de você entender as pessoas. O que acaba acontecendo? Ele e você pleno, pleno, pleno. 4, 5 vezes que você fizer isso, isso é sabedoria. É sabedoria isso. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que essa pessoa não vai procurar mais você para alimentar o vício. Ela vai procurar outras pessoas. É claro que eu convido essa pessoa. Vamos cair pra dentro do WhatsApp, do Level Up. Um grupo no WhatsApp, tem um doido lá careca que fica falando umas coisas lá de inteligência emocional, tal. Cara, isso aqui é um conteúdo que pode ajudar essa pessoa. Ou seja, quando você não entra na onda, você tá fazendo o que com a pessoa? Aqui não, violão. Vai tocar pressão, tocar agressividade, vai tocar tristeza, vai ficar falando mal do outro, vai ficar reclamando lá pra lá. Por quê? Você não alimenta, você é pleno emocionalmente. Tá fazendo sentido? Não dá um joinha, dá 2. Faz sentido? Agora, tá sentado? Então deita. Se estiver em pé, senta. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta pra você. E isso, né, eu não abordei nas postagens, mas você tá em pé, senta. Tá sentado, deita. Não, brincadeira, tá? Agora eu pergunto pra você. Mas, e se essa pessoa que está nos ambientes e que está gerando toxicidade for você? Que é isso, Mário? Como assim? Verdade. E se quando você estiver entrando na sua casa, o pessoal já fica com gelo na espinha? Só reclama, só fica falando mal dos outros. Quando chega na patada. No serviço, abriu a porta lá do departamento, já sabe que é você, já sai todo mundo pro banheiro, já sai igual as baratas. Já pensou nisso? E se a pessoa tóxica do ambiente for você? Então quer dizer, Mário, que você vai agora sentar o sarrafo? Não, eu vou fazer você entender tudo isso. Como é que tudo isso funciona? Funciona. Sabe por quê? Porque não adianta. Eu tô cansado de ver as pessoas reclamarem das outras e nunca olhar pro seu umbigo. São arrogantes e não estão dispostas a aprender. Olha pro outro como se o outro fosse totalmente culpado. Não estou falando que você é culpado pela agressividade, pela inveja, por cara ser reclamão. Não é isso. Mas olhe por uma outra perspectiva. Anota isso. Nota isso. Se tem alguma coisa que incomoda internamente muito você, por exemplo, a agressividade das pessoas te incomoda, eu quero te dizer com quase 100% de certeza que essa mesma agressividade está dentro de você. Se você reclama muito de uma pessoa, assim, se você reclama, não, até confundi. Se você fala, pô, cara, aquele cara ali, pelo amor de Deus, tal. É uma pessoa que reclama, a reclamação você também usa. Eu até confundi aqui, não é verdade? Se você fala de uma pessoa, cara, mas tá tanto triste e tal, será que você, com os olhos de tristeza, não tá vendo tristeza nas pessoas? Ai, Mário, como assim, Fé?
Mas essa live é de pessoas tóxicas. Você pode ser uma. E eu vou falar pra você. Isso não é vantagem e nem desmérito de ninguém. Vou falar. Todos nós temos. Todos nós temos. Ou seja, quando você está reunido com pessoas, existe um nível de toxicidade. Entende? Então assim, agora você vai começar a entender como é que funciona tudo e efetivamente resolver a parada. Recapitulando, você pode se afastar da pessoa? Claro, se afaste. Realmente. Mas você está fazendo acepção de pessoas. Não é. Se der para fazer, ok. Mas o melhor é o quê? É você agir com amor, não retroalimentar a toxina do outro. E agora eu vou te dar ferramentas para que você signifique esse amor que eu tô falando. Porque pode parecer loucura. Mas a pessoa tá me agredindo. A pessoa tá fazendo mal pra mim. Você quer que eu ame a pessoa? E você vai entender o porquê. Muito bem, vamos lá. Eu falei que a toxicidade das pessoas, elas são vícios emocionais. Tá sentado? Então deita, brincadeira. Vamos lá. Você sabia que tem pessoas viciadas em problema? Viciadas em problema. Como assim, mano? Quem gosta de problema? Viciadas em problema. Você sabia que tem pessoas viciadas em confusão? Confusão, briga. Viciadas em solidão. Não pode... Viciadas em solidão. Mas você vai ver de onde sai isso. Abandono. Viciadas em humilhação. E não é só humilhar as pessoas, é ser humilhado. Como assim, Mário? Eu estou falando para você. E você vai entender cientificamente falando. Manipulação. Viciadas em manipular e ser manipulados. Mário, que doideira é essa? Agora meu cérebro explodiu. Bota aí o emoji de cérebro explodindo. Se você tá meio confuso. Viciado em recomeço. Sabe aquela pessoa que ela começa a progredir, daqui a pouco cai de novo. Aquele empresário, vai, a empresa tá crescendo, fale. E começa tudo de novo. Recomeço. Começou um novo relacionamento. Tá namorando, tá indo muito bem. A pessoa arranja um jeito de acabar com tudo. Recomeço. E eu vou falar pra você. Vai começar a fazer sentido agora. Cada vício que eu falei aqui, ele produz uma química específica, uma química própria dentro do seu organismo, sabia? Como assim, Mário? Explica aí. Não estou entendendo. Pensa o seguinte. Confusão, tá? Confusão. Então o cara é viciado em confusão. Uma mulher que é viciada em confusão. Ou seja, entra no ambiente, o ambiente está sossegado, ela precisa o quê? De ter cortisol e adrenalina, que são a química orgânica para o quê? Quando você precisa estar atento, a adrenalina te faz você ir para cima, brigar ou correr, né? Dentro de uma ameaça, um animal, algum perigo, certo? E o cortisol é o estresse. Cara, quando você tá numa confusão, numa briga, não é estressante, você não tá preparado, a pupila dilata, os vasos sanguíneos se dilatam, ele te prepara, né? A própria musculatura, ela fica mais preparada nos membros inferiores e superiores, porque é lutar ou correr. Então o que acontece? Peraí, Mário, você tá me falando o seguinte, que existe dentro de nós uma química que faz isso aí, que faz as pessoas ficar tóxicas. Você... É isso aí. É isso aí.
Só que pera lá, isso funciona da mesma maneira de uma pedra de crack. Porque são substâncias que o seu organismo está o quê? Colocando, né? Expelindo dentro do teu corpo. A mesma coisa o cigarro, a mesma coisa a bebida, só que são agentes externos. A cocaína, a maconha, a mesma coisa. E por que é vício? Como que eu caracterizo um viciado? O cara do cigarro, cara, ele fuma um atrás do outro, fuma atrás do outro. Opa! Se um viciado em cigarro fuma um atrás do outro, o que acontece com o vício do problema? Vício emocional de problema. Quer dizer que ele teve problema? Teve. Aguarda aí que eu vou explicar. Então, pera lá. Você tá falando, cara, o cara viciado em crack. Ele tem que ficar tomando a droga, não tem? Toda hora. E abandono. Será que a pessoa ficou abandonada? Papai. Será que a pessoa abandonou? Será que... foi abandonada? Tá fazendo sentido? O vício emocional, ela tá pautada simplesmente na falta de perdão. E vocês vão entender na íntegra que eu tô falando. Então, você, querendo ou não adianta você falar, eu não sou viciado, eu sou puro. Não é. Nem eu. Nós temos nossos vícios. Só que eu te falo também, o teu sucesso, que está sob 80%, que é o quociente emocional, ele está pautado em você extrair o melhor de si, com tudo que você é, com seus vícios, o melhor de si, em todas as situações e também dos outros. Meu Deus. Então assim, crava nisso. Senta o dedo no coração se está fazendo sentido. Todos nós somos viciados. E agora você vai entender de onde que vem isso. Sabe de onde vem isso? Vem, lá do passado. Como assim, Mari? Explica isso melhor. Vem do passado. Quando você era criança, isso a gente já falou em algumas lives passadas. Eu pergunto para você, o que você viu de irmão? O que você viu no relacionamento com os teus pais? O que você viu do relacionamento dos teus irmãos com você? Se você tem irmãos. Ou o que você viu do relacionamento dos teus pais para com você? O que você viu? O que você ouviu dos teus pais? O que você ouviu dos teus familiares? Quando você era pequeno, de 0 a 6, de 0 a 12. O que você sentiu? Emoção se aloja na carne. O que você sentiu? Só pode ser duas coisas. Coisas boas. O que eu ouvi? Filho, você é amado. Nossa família, ter você é mais alegre. Ouvi? O que você ouviu? Você é amado. O que você sentiu? Vem cá, vou te dar um abraço. Olho no olho. O que você ouviu? O que você viu? O que você sentiu? Você se sentia parte da família, a pertencimento, querido e tal. O que vai acontecer? Da mesma forma que existem os vícios emocionais, existe uma química que também ela te potencializa para as coisas boas. Dopamina, ocitocina. Dopamina regula o nosso sistema de recompensa, de prazer, de humor. A ocitocina, o neurohormônio do amor, quando a mãe está amamentando uma criança, ela e a criança, elas são irrigadas de ocitocina. E por isso que a mãe, ela não tem momento de maior amor para aquela criança, para criar vínculo. E por isso que as mães são tão assim, é meu filho, cara, não vem, porque ela vai igual uma leoa para defender. Porque são coisas boas. Elogio. Olha, meu filho é demais. Meu filho é demais. Olha, filho, tirou, que nota maravilhosa. Vem cá e abraça, beija. O que ouviu, o que sentiu? Coisas boas, coisas que te fortaleceram, que te fizeram você chegar até aqui. Faz sentido? Só que, meus queridos,
toda a toxina do planeta inteiro. Veio do quê? De coisas ruins. O que você viu? Talvez seu pai batendo na sua mãe. Talvez seu pai batendo em você, surrando os seus irmãos. Gerando o quê? Sentimento do quê? De abandono, talvez. O que você ouviu? Seu burro! Você não vai dar pra nada! Você é um zero à esquerda! Dos seus cuidadores, talvez dos seus professores. Tá fazendo sentido agora? O que você sentiu? A surra que talvez tenha te deixado largado no chão, largado aonde você esteja. Faz sentido? Eu não estou falando nada de contra os pais corrigir seus filhos, mas eu estou falando daquilo que é descabido, é de uma dimensão muito maior daquilo, da proporção. Você surrar, abuso que em falas. Burro, você não vai dar pra nada, não sei o que lá. Isso é isso, é aquilo, é desordeiro e tal, você é desorganizado. Se for mulher, eu vou falar palavras fortes, vocês me perdoem, mulheres. Você é uma vagabunda, você é uma putinha. Quantas pessoas? Gente, eu tô falando do que eu vivo em atender clientes. É isso. Abuso sexual a meninos, a meninas. Eu tô falando de sentir. É na carne, é na visão, é na audição. O que coisas ruins causam nas pessoas? Vícios emocionais. Exemplos típicos. Pai e mãe, eles trabalham demais. Aí deixam as suas crianças, talvez 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Com quem? Com um vizinho olhando ou com um parente olhando. O que fica na cabeça dessas crianças? Por mais que os pais não queiram, não tem como, gente, falar para uma criança pequena que isso não é abandono. Meus pais não me amam. Fica inconscientemente. Quando você cresce, você lembra isso, você nem sabe do que eu estou falando, mas eu estou trazendo consciência para você. E digo mais, como pai, isso pode se agravar, por exemplo, com abandono. Como o pai e a mãe estão fora, pode ser que um crápula da família ou de quem está olhando, um vizinho que ajuda a criar essas crianças, a olhar, ele abusa verbalmente, sexualmente dessas crianças. Gente, e depois você cresce. É pesado, não é? É justamente isso, mas é para gerar. Aí, eu quero que você olhe para dentro de você. Porque as suas toxinas, tá tudo... Pode ser que no seu caso você não chegou a casos tão radicais, tão críticos, tão severos como eu tô falando. Mas pode ser que aquela pessoa que vem todo dia com agressividade, ele tá tentando só se defender daquele cara que queria estuprar ele. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer agora? Então, meu querido, todos os nossos vícios emocionais estão pautados pela falta de perdão. Mais pra frente vocês vão entender como é que esse negócio funciona. Então, o que eu quero que você entenda? Isso, nós estamos falando de crença. O que você passou na tenridade? Foram coisas boas? Todos nós passamos coisas boas, mas passamos também coisas ruins. E elas criaram as toxinas que estão em nós. Agora, vamos lá, outra pergunta pesada. Tá preparado? Tá preparado? Então tá bom. Senta aí e anota. Você pode estar viciado em atrair pessoas tóxicas. Hã? Justo. Porque a partir do momento, presta atenção nisso. Isso aqui, enfim, muda jogo. Se existe um viciado em agressividade, meu Deus, aonde o Mário quer chegar? Existe um outro viciado em apanhar. Literal. Esse aqui, verbalmente,
Ele teve numa família onde era tudo assim, todo mundo se xingava, pai e mãe se xingava, xingava mãe, xingava filho, o filho xingava pai, enfim. O cara veio agressivo. E uma outra pessoa que ficou viciada em ser humilhada, em ser agredida, porque recebia isso dos pais. O que está acontecendo aqui? Quando esse chega metendo pancada nesse, esse cara aqui é regado das substâncias que eu falei, certo? E se satisfaz, é como se tivesse assim, aquele prazer. E esse aqui, da mesma forma, pelas substâncias, porque vício não é aquela coisa, todo dia a criança sentia aquela sensação. Ficou inconsciente. Ou seja, quando une essas duas partes, retroalimenta. Um alimenta o vício do outro. E os dois não sabem o que é. Agora você sabe. Mário, tá explodindo meu cérebro. Coloca aí emoji de explodir o cérebro. Ei, quantos matrimônios estão assim? Eles casaram porque foram atraídos por pessoas tóxicas que complementavam o seu vício. Você quer quebrar com isso? Volta lá um pouquinho, uns minutos nessa live e fala, você não rebater. Vem com agressividade. Só que, olha só como que complica um pouco, porque às vezes você tem essa necessidade química neural de ser humilhado, de apanhar. Não é só apanhar não, de humilhar. De assim, ó, uma pessoa que reclama, às vezes você está viciado em escutar a reclamação. Calma que vai chegar onde eu quero. Pessimista. Você fica dando ouvido e fica concordando, pessimista. Porque às vezes você escutou tanta coisa pessimista, tanta crítica, tanta coisa ruim em casa, que você ficou viciado em ser pessimista. Aí junta um pessimista com você que escuta. E fica aquela nuvem preta em volta de vocês. E vocês trocando toxicidades. Meu Deus. Meu Deus. Verdade. Então, vamos lá. Edu, faz todo sentido. Agora, não, é sério. Fala pra mim, vocês já ouviram isso que eu tô falando em algum outro lugar? Ou de alguma maneira um pouquinho diferente? Coloca aí. Gente, esse conteúdo vocês não vão ter, cara, com facilidade. Não é todo mundo que fala esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque isso, eu tô fazendo você enxergar você e também o outro. Porque as pessoas atacam, né? Eu percebi a toxicidade das pessoas que respondiam a alguns dos comentários das postagens. Não, tem que se afastar mesmo. E eu vou falar pra vocês, dentro dos meus seguidores tem muito coach. Eu fiquei abismado. Eles se dizem do desenvolvimento humano, eles se dizem todo assim, cara, não, porque tem que se afastar mesmo, não, porque tem que deixar assim, não, tem que partir pra cima, tem que ser agressivo. Tá errado. Me desculpa, tá errado. Quem sou eu pra dizer? Você não sabe o que está por trás da vida da pessoa, você não sabe a criança que está, a criança que já foi, aquela pessoa que está te agredindo. Pode ser seu pai, pode ser teu marido, tua esposa, o teu tio, enfim, qualquer pessoa do teu trabalho, o teu chefe. Você não sabe o que passou a criança que está dentro de cada um de nós. Agora um pouco mais, não é verdade? Até da sua criança. Todos nós temos uma criança que grita, que tem coisas mal resolvidas. Uma criança não tem os filtros que você tem como adulto agora. Como é que ela interpreta esse tipo de coisa? Com 6 anos de idade, gente. Ah não, papai tá brigando comigo, mas eu vou me manter pleno. Desculpa, gente. A criança sente tudo. Ah, papai não me ama, papai me abandona. E é isso que quando você exala a toxicidade, você tá simplesmente falando daquilo que não está resolvido em perdão para pai, para mãe, para avó, assim como o outro também.
Pelo amor de Deus, compreenda que tem um ser humano que sofreu e que tá lá fazendo o melhor. Mas como assim? Ele está dando o melhor. Fica mais claro agora, não fica? A pessoa, ela está dando naquele momento o melhor que ela pode. Mas ela está gritando, ela está chutando, ela quer brigar, quer sair na mão comigo. Vamos lá que tem conteúdo ainda. Eu não sei se vai acabar. Instagram, ele tá deixando fazer live até mais de 1 hora. Então vamos ver que eu tenho mais conteúdo. Então assim, se existe muitas pessoas tóxicas do teu lado, pode ser que o problema seja tu. Você está atraindo essas pessoas, porque você está alimentando também o seu vício. Fica a dica, tá? Muito bem. Aqui eu quero virar uma chave para vocês. Eu já falei esse conteúdo em algumas lives, tá? E que é assim, vamos falar de amor, tá? Como é que é a matriz ativa de criação de crenças? Comunicação. Você comunica verbal e não verbalmente, com as mãos, com o gesto e tal. Isso te gera pensamentos. Pensamentos que podem ser bons se você tiver com a comunicação, beleza, ou se maus pensamentos se for ser triste, ficar baixo, nervoso e tudo mais. Isso gera sentimento. Agora eu quero que você faça um teste. Muitos. Olha, eu não estou sentindo de amar a pessoa. Essa pessoa aqui caiu no meu conceito, não amo mais, e eu vou quebrar isso com você. Vamos lá, comunicação, pensamento e sentimento. Amor e perdão não é sentimento, é decisão. Então, a pessoa vem com toxicidade, você decide amar. Não é, eu não estou sentindo amar. E aí é que tá. Olha só. Na hora que você comunica, ele vem com agressividade, e você comunica com um tom ameno, com amor, o pensamento dela tá fritando, mas o seu pensamento vai ser o quê? Coisas boas, tranquilidade. Qual que vai ser o sentimento? Amor. Meu Deus, anota isso, explode aí, bota aí um emoji de explodir o cérebro. Qual que é a ferramenta, a arma que você vai utilizar para com as pessoas tóxicas? Comunicar amor. Você decide fazer alguma coisa pela pessoa. Ela tá vindo, você entende, você comunica. A comunicação faz com que você eleve o sentimento de amor para aquela pessoa. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? Quem já foi pai e já cuidou de filho pode ter passado por isso. Sabe aquele pai ou a mãe que o filho tá doentinho mesmo, tá ruim, tá com febre e tal, e passa 2, 3 dias em casa cuidando do filho? Não tem jeito do pai ou da mãe sair depois desses 3 dias e vai pro serviço e que não fique com saudade do filho, mesmo sabendo que ele tá saudável. Sabe por quê? Porque houve uma comunicação intensa durante esses 3 dias. Filho, quer um suquinho? Filho, pode dar carinho porque tá com febre, e dá um remedinho e tal. Por quê? Você comunicou amor. Comunicando, você vai pensar em amor, e por consequência você sentiu amor. Mas só que houve uma decisão antes, criatura divina. Faz sentido? Bota aí o emoji de cérebro explodindo. Agora, você quer acabar com tudo isso? Você quer resolver a parada? Eu não estou falando que é fácil. Mas você quer resolver a parada? Busca mudar. É tu, meu irmão. Busca mudar você. Primeiro, busque retirar de você. Eu vou falar para você, olha a palavra. Mágoas. As suas mágoas estão relacionadas grandemente com as suas toxinas. É verdade, não é? É humilhação, não é? Ou é agressividade, abandono. É verdade, não é?
E isso inconsciente ou conscientemente agora, cara, tá trazendo cara, vem de mágoas. Agora, fica aí, fica aí. Primeira coisa que você vai fazer, perdoe a si. Perdoe a si. Ah, porque eu sou isso, perdoe a si. E outra, perdoe os outros. Sabe o que você está fazendo simplesmente com isso? Você está aniquilando esse poder de toxina. Ei, eu te desafio, é agora. E é agora, no final dessa live. Você tem algum problema com algum colega de trabalho, com algum chefe, com algum parente, com teu pai, não interessa o que tenha feito. Pega esse telefone e liga e resolve a parada. Mário, mas não fui eu que fui agredido. Eu fui agredido, eu que vou ter que pedir perdão. É isso mesmo que eu tô falando. Eu te desafio você a fazer isso e não ter resultados a partir de amanhã na sua vida. Eu te desafio. Você tá com... Sabe por quê? Porque tá tudo baseado em mágoa. A sua toxicidade, a toxicidade das outras pessoas. Na hora que você rasga o coração para outra pessoa, se você tiver esse nível de conversa com essa pessoa que é tóxica, eu tenho certeza que você desarma ela. Porque ela vai ver que com você realmente não tem como retroalimentar. E tem uma passagem na Bíblia que fala, Marcos 18, 21. Eu sou cristão, tá? Eu me permito, né, que essa live é minha, falar isso. Né? Como a gente tem 90% dos brasileiros são cristãos também, acho que você vai entender o que eu vou falar. E está escrito assim, eu vou ler na íntegra. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Agressividade, não é? Humilhação que as pessoas querem fazer com você. Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. 490 vezes sob a mesma pena. Meu querido, eu falei lá no começo que você não vai rebater a pessoa. Ah, depois de 4, 5 vezes que você... Cara, você tem que perdoar. Mulher, homem, você tem que perdoar você e o próximo 70 vezes 7. A si, aos outros. Então o que acontece? Toda a toxina, tudo que faz com que a gente fique engessado, queira se engalfinhar um com o outro, é tudo mágoa. Eu provei nessa 1 hora e 4 minutos aqui para vocês. Tá tudo lá na tua infância, tudo que você tá disfuncional. E esse conteúdo aqui é justamente para trazer você à plenitude, à abundância, à função. Nós estamos falando de inteligência emocional, nós estamos falando de neurociência. Gente, pelo amor de Deus, aplica isso. Cumpra esse desafio. Você está com um problema com alguma pessoa, termina essa live e liga para a pessoa. Resolve a parada. Você fazendo isso, você vai diminuindo os vícios emocionais. Eu vou falar para você, quanto mais o nível de proximidade, seja na família, seja nos seus amigos, seja no teu trabalho você tiver, mais difícil vai ser. Mas para de ser arrogante. Para de ser arrogante, sabe, desempinado, não, nunca, para de ser orgulhoso. Isso vai ser simplesmente um destravar para você. Destravar. Vai ficar mais fácil. Eu tenho certeza. Fala para mim, responde com um joinha. Quantos aqui, depois desse conteúdo, vai pelo menos entender melhor o outro? E o quanto já entendeu mais a si próprio? Coloca um joinha aí pra mim. Então assim, não tem pra ninguém. Se você agir dessa forma, o teu ecossistema, aonde você estiver, vai ser completamente diferente. Os teus relacionamentos, eles vão mudar. E eu vou falar pra você, porque tem uma experiência que eu já até contei, não sei se aqui,
Que é o quê? Uma vez eu tava num líder de uma equipe, liderança de equipe, e nós estávamos discutindo algumas questões do projeto. E nós estávamos num momento conturbado da empresa, porque a empresa tinha acabado de ser vendida para uma multinacional, certo? E o que estava acontecendo? Cara, ninguém tinha certeza que ia ficar empregado, certo? E mais ela ainda, porque o departamento dela, que era de projetos, ele estava se desfazendo. Então assim, toda vez que ela entrava numa reunião, ela estourava com todo mundo. Estourava com todo mundo. E aí o que acontece? Eu e mais um par, que eram os gestores dela, não fizemos nada naquele momento. Cara, está demais, não é? Ela está muito naquela ocasião muito tóxica. Reunimos a parte com ela e começamos a conversar. E ela armada, certo? Falando, se justificando esse negócio todo. Aí o que eu fiz? Eu simplesmente peguei no ombro dessa pessoa de uma maneira calma. Vocês sabem que eu sou mais, né? Acelerado. Pessoa calma. Querida, eu sei que você especificamente não tem certeza, né? Que se vai ficar empregada, tal, assim. A gente entende isso. Quando eu comecei a falar simplesmente nesse tom e ir direto na raiz do problema, essa pessoa começou a chorar. Ou seja, toda a toxicidade dela estava pautada no medo de perder o emprego, perder renda, talvez ter que se deslocar agora para ir para o trabalho 3 horas. Então assim, o quão nós precisamos utilizar cada vez mais a inteligência emocional. Pilares da inteligência emocional. E esse conteúdo aqui é muito rico nisso. É o quê? 5 pilares: autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia. O que eu usei? Empatia. E outra, relacionamentos sociais, interpessoais. Meu querido, já falei, 80% do seu sucesso profissional, sucesso nos relacionamentos, tudo, tá pautado na inteligência emocional. Então assim, para de ficar. E agora, você vai olhar com certeza para as pessoas tóxicas, e essa é a minha intenção, de uma maneira diferente. É ou não é? Sim ou não? Então, muito bem. Como agora você já sabe da importância da inteligência emocional, como você sabe como é que funciona esse ciclo vicioso, né, das toxinas, eu quero deixar uma oportunidade para quem está aqui. Eu estou colocando aqui um link para vocês. Se vocês quiserem aproveitar, e quiserem fazer uma avaliação de inteligência emocional, tá? Com 1 hora de devolutiva, onde você vai fazer a avaliação, é uma avaliação 360, então você vai se avaliar e a gente vai mandar um questionário para outras pessoas responderem, e depois tem 1 hora de devolutiva comigo, onde a gente vai traçar um plano para você melhorar aquilo que pode ser pontos que você precisa desenvolver. Então tá aqui, tá? Se você quiser tirar um print, se você quiser tirar o print dessa foto, tá? Então é isso, gente. O conteúdo de hoje é isso. Quem já me acompanha há muito tempo sabe que é porrada toda hora, né? Mas isso é o que faz a transformação. É isso que faz com que você se desenvolva. Traga autoconhecimento para que você tenha o autocontrole, para que, se você, sabe, essas dificuldades da vida não te abalem a tua motivação, para que você enxergue o outro com os olhos que você enxerga. Assim, amar o próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar e amar o próximo. E precisa entender que ele perece por vícios emocionais. E também para que esses relacionamentos imagina, uma empresa funcionando com tudo isso, cara. Que equipe seria essa? Que empresa seria essa? Num relacionamento interpessoal e sinérgico a metas, a objetivos. Entende? Então é isso. Fica o meu agradecimento. Eu
É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui por vocês, tá? Então, tô encerrando essa live. Se você quiser, aproveita a oportunidade, clica aí depois, tá bom? Então tá joia, gente. Eu tô indo. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Fui!